Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal, né? Hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos ler um texto aqui da Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão: Vem, e olhei e vi um cavalo branco. E o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dado uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem, e olhei e vi um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: Vem. E eu olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome e com a peste, e com as feras da terra. Só até aqui. Amados, eu quero falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo de pandemia, né? Tempo de pestes. E esses dias eu vi um cidadão aí, eu não vou citar o nome dele, soltando cavalo, dizendo que os cavalos já estão sendo soltos. Bom, primeiramente eu quero que você entenda uma coisa. No Apocalipse, a partir do capítulo 6, a igreja não é mais vista na terra. A igreja já foi arrebatada. Tem os que creem, né, em pós-tribulação. Eu sou do pré-tribulação. A igreja não passará pela tribulação. E a Bíblia Sagrada nos deixa bem claro isso, e eu não sei por que há tanta discussão sobre isso. Porque a partir do capítulo 6, você não vê mais a igreja como algo da terra. Quando menciona a igreja está no céu, a igreja está glorificada. Então, amados, os cavalos serão soltos no início da grande tribulação, quando estiver preparando para o início da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, vai iniciar-se a tribulação na terra, e daí vai começar a sequência dos cavalos. Tem cavalo, por exemplo, que será solto no segundo período da grande tribulação, porque a tribulação é um período de 7 anos, com 2 fases, 3 anos e meio de paz, falsa paz, e 3 anos e meio da verdadeira característica da tribulação. E tem gente já soltando os cavalos do segundo período da grande tribulação. Ou seja, é como se nós já estivéssemos vivendo o segundo período da grande tribulação. E eu vou dizer uma coisa para você: por mais que seja difícil hoje, a situação que o mundo se encontra, nada será comparado ao que vai acontecer no segundo período da grande tribulação. Nós vemos aqui que no capítulo 6, o Apocalipse tem 7 selos,
7 pragas, 7 taças, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Aqui começa a sequência dos selos. E nós vemos que na abertura do primeiro selo, o primeiro cavalo que aparece é o cavalo branco. O que representa esse cavalo branco? Esse cavalo branco é o anticristo. E por que ele vem com um cavalo branco? Uma falsa paz. Uma paz aparente. Então, o cavalo branco do Apocalipse é a aparição do anticristo que vai iniciar-se, amados, no início da grande tribulação. Ou na preparação da grande tribulação. Mas ele só aparece nesse período, no começo desse período. Que ele vai vir estabelecer o seu reino, né, sobre a terra, e será um reino de paz por 3 anos e meio. Será um período de paz. E muitos dos problemas que existem na terra hoje será fácil de resolver. Por exemplo, a habitação. Quantos milhares e milhares de crentes serão arrebatados e as suas casas ficarão aí, sobrando. Vai sobrar casa, irmãos, para doar e vai sobrar casa para alugar. Por exemplo, comida, que é uma dificuldade hoje para alimentar o mundo. Nesse período vai sobrar comida, porque milhões vão ser arrebatados. Milhões. Por mais que fiquem muitos, mas muitos vão ser arrebatados. Então, trabalho, emprego, a igreja vai ser arrebatada, todas as vagas que os crentes ocupam ficarão disponíveis para outros. E muitas outras coisas. Vai ter até carro para doar. Entendeu? Esses crentes que guardam muito dinheiro no banco também, o anticristo vai pegar esse dinheiro e vai administrar para o governo dele. Para distribuir para o governo dele. Mas vamos lá. Cavalo branco, anticristo. Só é no início da grande tribulação. Cuidado para não confundir com o cavalo branco do capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse. Porque o do capítulo 19, versículo 11 é Jesus. Esse aqui é o anticristo. Observe os seguintes contrastes desses dois cavaleiros. O do capítulo 6 é visto na terra. O do capítulo 19 é visto no céu. O do capítulo 6 tem um arco na mão. O do capítulo 19 tem a espada na boca. O do capítulo 6 recebe uma coroa. O do capítulo 19, muitos diademas. O do capítulo 6 é visto sozinho, ele aparece sozinho. O do capítulo 19 aparece acompanhado de um exército. O do capítulo 6 é um só cavalo. No capítulo 19 aparece com muitos cavalos. O do capítulo 6, que é o anticristo, aparece como um cavaleiro anônimo, não tem nome. O do capítulo 19 aparece com 4 nomes. Senhor dos senhores, Rei dos reis, fiel e verdadeiro é o seu nome. O do capítulo 6 aparece no início da grande tribulação. O do capítulo 19 aparecerá no final da grande tribulação. Então, o primeiro cavalo aqui é o anticristo, falsa paz, vai atuar na política, vai resolver o problema do mundo. Né? Vai resolver o problema do mundo. Daí aparece o segundo cavaleiro. O segundo cavaleiro. Observe que o primeiro cavaleiro aparece no início da grande tribulação. Os 3 últimos vão aparecer no segundo período da grande tribulação. E no capítulo 6, versículo 4, diz que foi visto um cavalo vermelho. O que simboliza, o que significa o cavaleiro vermelho? A cor vermelha simboliza sangue, a guerra universal que cobrirá o mundo, uma guerra sem precedente, como nunca houve, sacudirá toda a terra e os povos.
do mundo inteiro estarão em total perplexidade, um beco sem saída. Haverá uma carnificina total, todos matando todos, e um derramamento de sangue como nunca houve, amados, no advento desse cavalo vermelho. No século XX tivemos 2 guerras mundiais. Mas nada será comparado, amados, quando este cavaleiro se manifestar na terra. Mas será no segundo período da grande tribulação. E eu quero lembrar você, recordar você, ou talvez ensinar você que não saiba, enquanto a terra estará vivendo o período da grande tribulação, a igreja estará festejando nas bodas do Cordeiro na eternidade. Enquanto o mundo estiver aqui, irmãos, em guerra, se matando e se destruindo, nós estaremos lá com o Salvador na eternidade. Louvado seja o seu nome neste dia. Então, o cavalo vermelho é guerra. Nem aparece uma guerrinha aí, que nem teve agora uma guerra agora um confronto lá em Israel. Já aparece já pessoas já dizendo que é o cavalo vermelho. Irmãos, quando esse cavalo aparecer, será uma carnificina total. Todo mundo se matando. Porque ele estará no comando e no controle de todas as coisas. Então não se engane. Não se engane. Tudo isso são sinais. Tudo isso são, irmãos, coisas que mostram o que há de acontecer no futuro, mas em escala muito maior. Muito maior. E daí aparece um terceiro cavaleiro. Lembrando que o primeiro cavaleiro aparece no início. Os últimos 3 aparecem na segunda fase. Se estão soltando cavalo vermelho e cavalo amarelo, nós estamos então no segundo período da grande tribulação. Cadê o anticristo? Cadê o homem que está comandando o mundo todo? Porque o anticristo vai comandar o mundo todo. Será um governo único, mundial. O terceiro cavalo aparece no terceiro selo. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. E a Bíblia diz que esse cavalo é preto. Este cavalo profético controlará toda a comida e qualquer tipo de alimento sobre a terra. Diversas passagens bíblicas apontam para este tempo, quando haverá racionamento de alimentos e, por fim, a falta do mesmo. A fome será um instrumento de juízo permitido por Deus neste tempo. Agora mesmo a fome mata milhões no mundo, mas nada pode se comparar ao advento do cavalo preto nos tempos finais. Nada pode se comparar, irmãos, a este cavalo. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu olhei um cavalo preto e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, haverá uma fome, uma escassez de alimento que os homens darão tudo o que tiverem. Neste período do cavalo preto, irmãos, os ricos darão a sua Ferrari pelo 1 quilo de feijão, de tanta fome que haverá na terra. O dinheiro de nada servirá. O dinheiro de nada adiantará se não tiver o que comprar e o que comer. Então, este cavalo preto representa a fome. Daí aparece aí fome na terra. E daí já começa, é o cavalo preto. Não tem nada a ver, meus. Não tem nada a ver com isso. Não solte os cavaleiros antes da hora. Para ele ser solto, o Senhor tem que abrir os selos. E os selos ainda não foram abertos porque a igreja está na terra. E daí aparece o 4º cavaleiro. E a Bíblia diz que o cavalo é amarelo.
Apocalipse 6 e 8, na abertura do quarto selo, aparece também o quarto cavaleiro. E a Bíblia diz que ele é amarelo. Esse cavalo, a Bíblia diz que ele vem acompanhado do inferno. Ó, ele vem acompanhado do inferno. O que significa isso? Ele vai matando e o inferno vai recebendo. É como se ele fosse, irmãos, aquele que está fazendo a ceifa e o inferno fosse o saco onde está sendo colocada a colheita. Meu Deus do céu. A morte destrói o corpo. Ele mata o corpo. E o inferno recebe a alma. Misericórdia. E enquanto eles estiverem aqui na terra passando fome, guerra, fome e morte, amados, nós estaremos louvando a Deus, porque tragada foi a morte na vitória. Nós estaremos num corpo imortal. Imortal. Então, por isso que ele vem acompanhado do inferno, do Hades, porque ele mata o corpo e o inferno recebe as almas. Os 3 cavalos anteriores, o branco, o anticristo, com astúcia diabólica, vestido com uma capa religiosa, provocará a destruição de milhões. O cavalo vermelho provocará a guerra universal, com uma grande espada, destruindo tudo e todos. No cenário aparece o cavalo preto, provocando fome em toda a terra. E finalmente chega o cavalo amarelo, trazendo uma onda de morte que cobrirá o mundo inteiro. Uma grande parte da humanidade perecerá nos dias do cavalo amarelo. Uma grande parte da população vai morrer neste período. Mas eu quero lembrar você que eu e você, nesta hora, não estaremos aqui. Não seria justo com a igreja, depois de ter sofrido tudo que sofreu, ainda ter que passar por isso. Isso é para os rebeldes. Isto é para aqueles que não quiseram se viver uma vida com Deus. Este é para aqueles que não se colocaram na posição que Deus quis, que não se prepararam. E para esses não haverá a oportunidade. Para estes não haverá mais chance. Mas eu e você, louvado seja o nome do Senhor, estaremos na glória com o nosso Salvador, louvando e glorificando a Ele. Então que nós viemos nos preparar para este dia, para este momento. Quando disseram para você que está soldando cavalo, aí é mentira. Porque quando esses cavalos serem soltos, pobre da terra e daqueles que habitam nela. Mas a Bíblia diz em Sofonias 2 e 3, buscai a justiça e a mansidão, porque seremos escondidos no dia da ira do nosso Senhor. Enquanto o mundo tiver, irmãos, em desgraça, nós estaremos refugiados, não mais no seio de Abraão, mas, irmãos, com o nosso próprio Salvador. Louvado seja o seu nome, Maranata, neste dia, que ele venha buscar a sua igreja o quanto antes. Mas se prepare, meu irmão. Se prepare, minha irmã, para que você não esteja, nesse dia, com o teu nome excluído, riscado, apagado do livro da vida. Que você possa ter aprendido um pouquinho sobre os cavaleiros do Apocalipse. Depois eu vou dar uma sequência em outros acontecimentos, mas eu quero deixar bem claro, cavalo branco, início da grande tribulação. Quando esse cavalo aparecer, eu e você já estamos na eternidade. Ele vai enganar por 3 anos e meio aqui, enquanto nós estaremos nos deliciando nas mansões celestiais. Daí no segundo período da grande tribulação, vai aparecer os 3 últimos cavalos. E nós estaremos continuando, amados, a festejar as bodas do Cordeiro.
aonde a Bíblia Sagrada diz que Ele próprio nos servirá naquele dia. Amém? Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra em nome de Jesus.